Gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. E hoje eu estou aqui para fazer um vídeo que foi pedido por algumas pessoas, que eu planejei bastante ele, como que eu ia fazer, me organizar, tudo bonitinho, que é as melhores séries de fantasia para você ler na quarentena. A gente tá passando por um momento bem delicado, né, onde a gente tá vivendo bastante coisas pesadas, né, muita gente ficando doente, contraindo vírus, gente infelizmente falecendo e tudo isso. Por conta disso, eu acredito que a gente precisa de um momento no nosso dia onde a gente fique quietinho, onde a gente esqueça um pouco as preocupações que estão acontecendo ao nosso redor, que a gente entre em contato mais com a gente mesmo e a gente possa se permitir se acalmar, né? Porque isso é importante, né? Que a gente não surte nessa quarentena. E pra isso, eu escolhi 3 séries de fantasia que eu já li e gosto muito, muito, muito. Que são bem leves, assim, tem uma temática leve, tem aquele toque de magia, é bem fantasia mesmo e eu gosto bastante. E se você não leu, espero que você pegue pra ler, porque é muito legal e vale muito a pena. Então vamos lá. Primeira série que eu vou falar é Os Sete Reinos, da escritora Cinda. Eu não sei pronunciar o nome inteiro dela, mas vai aparecer aí na tela. E essa série é composta por 4 livros. O primeiro sendo O Rei Demônio, o segundo, A Rainha Exilada, o terceiro, O Trono Lobo Gris e o quarto, A Coroa Escarlate. Essa história, ela, como eu disse, né, o nome da série já diz, é um mundo onde possuem 7 reinos, mas ela vai se concentrar mais na parte norte, no Reino de Fels, onde se passa basicamente a história inteira. Tem umas mudanças de cenário aqui e ali, mas basicamente o cenário inteiro se passa em Fels. E vai contar na versão de 2 personagens incríveis, assim, que eu gosto demais, que é a princesa desse reino, a Raiza, Ana Mariana, e um cara bem pobre, assim, né, que vive na periferia desse reino, que é o Ren Alistair. Os dois têm mundos bem diferentes, dá pra perceber, só que ele foge um pouco desse clichê, né? Você sabe que ao longo da história eles vão se encontrar, que eles vão se conhecer, mas o mais legal é a maneira em que isso acontece, porque foge bastante, assim, do padrão que a gente tá acostumado. Tem aquele clichêzinho ali, aqui, né, porque sempre tem esses clichês, mas é mais do que... foge bastante daquilo que a gente tá acostumado a ver. E a Raiza, como eu disse, ela é a princesa desse reino, né? Ela vai ser a próxima rainha, né? Herdeira do trono, depois da sua mãe. E o legal disso é que sempre vai ser uma mulher, né? O trono, ele descende sempre para uma mulher, nunca para um rei. É sempre uma rainha que vai comandar o reino. E isso que eu acho bem legal na história. E a Raiza, ela foge bastante desse clichê das histórias que a gente está acostumado, da princesa inocente, ingênua, apaixonada, ou da personagem mimada, chata, insuportável. Você vê muito a Raiza, ela colocando o reino acima de qualquer coisa, ela fazendo tudo de bom, tudo que ela acha certo pro reino, pro povo dela, né? E é isso que eu gosto muito nela, porque apesar dela se apaixonar, dela ter os amores dela, ela sempre vai escolher um casamento político, mesmo sendo difícil pra ela, porque ela sabe que ela precisa fazer o melhor pro reino dela. E o reino dela se concentra em 3 povos específicos. Os humanos, normaizinhos assim, os magos e os clãs, que vivem ao redor do reino. Que tem basicamente a sua certa magia, mas basicamente é mais voltada à natureza, né? Não é algo mais surreal, assim. E é uma magia bem mais vindo pra realidade, não é aquela coisa de dragões, aquela coisa que a gente tá acostumado a ver em reinos de fantasia. E por que eu tô indicando essa série? Porque assim como a Raiza, o Ren, ele amadurece muito ao longo da história, né? Ele tem uma vida muito difícil, ele passou por muitas coisas, tem um passado da vida dele que ele nem sabia que existia. E ao longo da série inteira você vê ele colocando em provações o tempo inteiro, tendo que enfrentar. Ele acaba também gostando da Raiza, sem saber quem ela é ao longo da história. E os dois vão se cruzar e vão amadurecer juntos e separados. Então você vê a visão dos 2 personagens e assim, eu acho que é o que eu mais gostei, né? Esse amadurecimento dos personagens, essa coisa tão linda que eles criam ao longo da história. Apesar de ter algumas cenas bastante arrastadas, o livro vale muito a pena, os 4 livros. E é a primeira série que eu indico pra vocês. Então vamos pra segunda série. A segunda série que eu separei aqui, eu li há bastante tempo já, uns 3 anos atrás, mas é uma das que eu gosto muito ainda. Ela já é mais moderna, né? Uma fantasia mais moderna.
indo pro mundo dos vampiros, que é Academia de Vampiros, que foi escrita pela escritora Richey. O nome inteiro dela também vai aparecer aí, porque eu sou péssima em falar nomes americanos. E essa série, ela tem mais livros do que a primeira série. Ela tem 6 livros, eu devorei os livros, assim, acho que em 2 semanas já tinha lido tudo. Eu tava muito viciada quando eu li. E são feitos por esses 6 livros. O primeiro sendo O Beijo das Sombras, o segundo sendo A Aura Negra, o terceiro sendo Tocada pelas Sombras, o quarto Promessa de Sangue, 5 Laços do Espírito e o último, que é O Último Sacrifício. E essa história é contada na visão da Rose, apenas na visão da Rose. É em primeira pessoa, né? Os 7 Reinos já é em terceira, essa é em primeira pessoa. E a Rose, ela é uma personagem que ela tem uma personalidade muito forte, ela é meio rebelde, ela não tem uma boa relação com a mãe dela, ela passa por vários problemas, assim, da idade dela, porque ela é uma adolescente. Só que a Rose tem uma diferença, que ela não é uma humana qualquer, ela é meio humana e meio vampiro. Sim, isso já é uma coisa diferente, a gente não tá acostumado a ver isso, né? Vampiro é vampiro, humano é humano, mas ele foge muito do vampiro original que a gente conhece, né? Então, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, que vai ter aquele preconceito de não ser o vampiro mesmo. Eu particularmente acho um pouco estranho, mas a história é tão bem construída que eu acho que fica bem legal, assim, que a autora conseguiu fazer isso de uma forma que ficasse legal, não ficasse algo meio bizarro, sabe? E lá existem 3 tipos de vampiros, que é meio vampiro, como eu falei, o vampiro original, que na verdade você não precisa ser transformado, você nasce sendo um vampiro, né? Você tem aquela dificuldade em se acostumar com o sol, mas você também tem poderes com os elementos, terra, água, fogo e tudo mais. E o vampiro que é mais voltado pro vampiro original que a gente tá acostumado, né? Que é o vampiro que vai matar você, que não tem consciência, que ele só quer o sangue, ou aquele vampiro que a gente sabe que existe, né? E a Rose, sendo uma meio humana e meio vampira, ela tem uma força maior, né? E ela é responsável por proteger a sua melhor amiga, que é a Alyssa, que vem dessa família de vampiros originais, aqueles que nascem como vampiro e têm os poderes mágicos, né? Eles não têm uma boa resistência física, eles parecem mais magos, assim, sabe? Elas são melhores amigas, têm personalidades bastante diferentes, e o destino da Rose é basicamente ela quer ser a guardiã, né? Porque cada vampiro tem direito a ter um meio vampiro como guardião, né? Dessas famílias importantes, porque ela tem toda uma corte certinho de vampiros. Não vou entrar muito em detalhes. Mas a Rose, ela tem como objetivo proteger a melhor amiga dela, e é uma coisa que é voltada muito à história, né? Essa amizade. Só que ela acaba se dedicando muito à amiga dela, e vai chegando um ponto no livro em que você vê que ela começa a ter as questões dela, querer ter a vida dela também. Ela acaba se apaixonando, ela acaba querendo se entender com ela mesma, indo atrás disso, e para de viver um pouco pela Alyssa e começa a viver por ela. Então você vê bastante esse conflito que ela cria de deixar de viver por alguém para viver por si mesma, né? A dificuldade, a Alyssa ali, ela é bem compreensiva até de certa forma, mas ela também tem a dificuldade de aceitar isso, porque sempre foi a Rose para ela, a Rose para isso, para aquilo, eu tenho a Rose, então ela acaba tendo um pouco de dificuldade para aceitar, mas ela se esforça porque ela sabe que a amiga dela também precisa da vida dela. Então, eu acho que o mais legal é isso, né, na história, essa amizade que é desenvolvida, né? A história tem muito forte isso de amizade, tem a parte do romance, que é aquilo que todo mundo gosta quando vai ver esse tipo de livro, mas também vai muito para esse lado. A Rose é uma personagem bem engraçada, bem sarcástica, bem revoltada, meio rebelde, como eu falei. Você vê muito isso, então você acaba se divertindo com ela, com as coisas que ela faz, as coisas que ela apronta, às vezes você se irrita, né? Aquela personagem que a gente acaba se irritando. Tem bastante ação, é um livro que não é tão parado quanto Os 7 Reinos em alguns pontos, ela já é bem mais desenvolvido, né? Claro que tem aquele primeiro livro como introdução, que é sempre assim nas séries, mas é uma série muito, muito fantástica, assim, é uma leitura muito leve, muito fácil, e assim, eu quando li fiquei bem atraída e não parei até eu terminar toda a série. Então eu indico muito pra vocês, eu gosto muito dessa escritora. E vamos para a terceira e última série, que é a série que tá no meu coraçãozinho pra vida inteira. Essa escritora é maravilhosa, eu já li as 2 séries que ela fez. Essa série eu acho que até vai virar filme ou série. E tô com medo, né, porque quando vira filme é bem complicado, que pode ficar bem ruim, como pode ficar bom. Mas é uma série fantástica, a escrita dela é maravilhosa, que é
Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Essa aqui eu sei falar. E essa série, se eu não estiver enganada, são apenas 4 livros, eu não pesquisei, assim, não vi se ela vai continuar, mas são 4 livros, sendo o primeiro o nome da série inteira, Corte de Espinhos e Rosas, o segundo sendo Corte de Névoa e Fúria, o terceiro sendo Corte de Asas e Ruínas, e o quarto eu não achei o título. Eu tenho o arquivo dele aqui, pesquisei na internet, mas eu não encontrei o título dele. Mas eu vou deixar na tela pra vocês verem o título junto com a capa, tá bom? E o que acontece? Essa série também é por uma personagem feminina, né? Já viu que eu gosto muito das personagens femininas, apesar de eu gostar muito das histórias narradas pelos personagens masculinos, como o Harry e o Percy, né? Daquelas séries que a gente tá acostumado a ver. E ela é feita na visão da Feyre. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, mas é F-E-I-R-Y, se eu não me engano, Feyre. Não sei se é Feyre, Feyre, mas é basicamente esse o nome da protagonista. E a Feyre, ela vive num reino. O mundo dela é dividido por um reino dos humanos e o reino dos feéricos, né? Que é aquele povo de fadas, assim, que quando você lê, você percebe que eles não têm nada de fofinhos, como a gente tá acostumado a ver as fadas, né? Eles são um povo com muita magia, muita beleza, mas eles também são muito espertos, eles têm uma inteligência muito grande, eles são imortais, né? Então eles já viveram muita coisa e eles são um povo que se divide em várias cortes lá na parte do mundo deles onde está dividido. E eles são um povo bem agressivo, assim, de certa forma, sabe? Não tem muito aquela natureza um pouco humana que a gente está acostumado, né? São bem diretos. E o que acontece? A história começa quando a Feyre, ela tá indo caçar, porque ela sustenta a família inteira dela. A família dela era rica, mas quando a mãe morreu, o pai perdeu tudo que eles tinham, então agora eles são bem pobres. E ela é a filha mais nova de 3 irmãs, né? Tendo 2 mais velhas que são bem mimadas, não fazem nada, o pai também tá bem doente, ele não vai atrás de nada. E a Feyre, para sobreviver e para salvar a família dela, ela se arrisca na floresta e vai caçar e tem que enfrentar tudo isso sozinha por não ter o apoio da família, né? Ela é basicamente escrava da família, meio que Cinderela, só que não tão Cinderela. E o que acontece? Numa dessas caçadas, ela vê um lobo grande, bonito, né? E ela decide matar o lobo, porque o lobo vai dar mais carne pra semana, ela vai poder vender as peles no mercado lá do reino dela, vai ter mais dinheiro e ela mata o lobo. Né? Ela ficou com medo de não conseguir matar no início, né? Mas ela matou o lobo. Só que o que acontece? Aquele lobo não era um simples lobo, ele era um feérico. Ele se transformava em um animal, mas ele era um feérico. E acontece que aí o povo feérico vai atrás dela e fala que é uma vida por outra, que é um contrato que os humanos e os feéricos fizeram, que se um humano matar um feérico, o feérico tem direito a matar um humano e vice-versa. E aí ela fala, beleza, então me mata aí, né, mas deixa minha família em paz fora disso. Só que o feérico decide não matar, decide levar ela pro reino dele, pra ela viver lá no reino dele. E ela vai. E pela primeira vez, ela se vê tendo que lutar por ela mesma, não só pela família dela. Então tem muito isso de um autoconhecimento. Ela chega lá e ela pensa que ela vai trabalhar como escrava no reino dele, mas ela vê que não é bem assim, que ele é meio como se fosse uma fera, sabe? Amargurado e tudo mais, mas que ele não necessariamente é uma pessoa ruim. E lá ela vai passar por muitas aventuras, vai acontecer muita coisa com ela, ela vai conhecer muito da magia, muito desse povo que ela só via em lendas, e vai acontecer muita coisa incrível. No segundo livro dá uma reviravolta incrível, assim, que eu fiquei, como assim? Como isso acontece com ela? E ela é uma personagem bem insegura e tudo mais, mas ao mesmo tempo bem corajosa, porque a vida inteira ela se sacrificou, e aí não vai ser diferente também, né? Ela tem muito isso de sacrificar por quem ela ama, mas também dela começar a fazer as coisas por ela, né? Ela cresce como ser humano. E eu acho que esse é o mais legal na Feyre, assim. A história é maravilhosa, rica de detalhes, os cenários são incríveis, a magia é incrível. Então, assim, eu gosto muito. Eu acho bem legal que ela seja uma série reconhecida, que possa ir pra TV, apesar de eu ter um pouco de medo de como isso vai ser construído na TV. Mas é basicamente isso. São séries, assim, que eu recomendo super, principalmente essa última e a primeira, que são as minhas preferidas. Eu li primeiro Academia de Vampiros, depois eu li Corte de Espinhos e Rosas, e por último foi essa que eu li dos 7 Reinos, que eu também viciei. E são séries, assim, que eu super indico no momento que a gente tá passando. Então, se você tá estressado, vai lá, procura o livro, compra na internet, compra o livro físico, né, como você achar melhor pra ler, a forma que você puder comprar, né, no momento que a gente tá vivendo. E leia um pouquinho, porque, assim,
você saia um pouco dessa realidade que a gente está vivendo, e às vezes é bom, a gente precisa desse escape, desse escape, assim, é uma forma saudável da gente escapar da realidade, né? Então aproveita para fazer isso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender se você ler essas 3 séries, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreve e compartilha com quem também gosta desse tipo de conteúdo. Um beijo, até o próximo vídeo!